Exatamente. Antes de dar certo, vai dar errado. Vai dar errado. Não tem como dar certo de cara. O que mais acontece é uma pessoa desistir antes da hora. Não querer pagar o preço para conseguir o resultado dela. Será que o consórcio já está no melhor momento dele? Ou será que ele ainda vai melhorar? Recorde atrás de recorde, mas será que ele já está no melhor momento? Se você chegasse agora no seu vizinho, ele saberia o que é consórcio? E 90% das pessoas me dizem que não conhece. E o Consórcio Club ele vai ser muito bacana nesse sentido pra gente poder trazer essa atualização de mercado, porque o consórcio ele não é só sorteio, lance, não, ele vai muito além, tem várias possibilidades a serem exploradas com o produto em si. É extremamente importante. Se não tiver energia para você fazer o que tem que fazer, e o próximo passo, depois da performance, é a mentalidade. Sejam muito bem-vindos ao Consórcio Club, o primeiro podcast onde nós vamos estar trazendo para você o novo mercado dos consórcios, o mercado 4.0, as novas tendências. Aquele mercado antigão que você conhece, ele está acabando. E o Consórcio Club é a nova tendência do mercado. Informações sobre consórcio, marketing, vendas, contratação, formação de time, produto, administradoras, tudo do mercado de consórcio em um só lugar. Isso é o Consórcio Club, a nova comunidade. É inevitável que os melhores vendedores de consórcio façam parte do Consórcio Club, o novo movimento que veio para transformar o mercado. E hoje nós começamos com o nosso primeiro episódio, se apresentando cada um dos 4 guardiões do Consórcio Club que vão estar aqui trazendo muito conteúdo para você. Então, primeiramente, prazer, Pedro Ross. Eu sou CEO da Referência Capital, a maior operação de consórcio digital do Brasil. Hoje nós vendemos mais de 60 milhões mensais de consórcio de forma 100% digital. Somente no ano de 2025 já foram quase 800 milhões e nós estamos revolucionando o mercado com tecnologia, inteligência artificial, marketing digital, captação online e hoje nós já temos mais de 2.000 alunos que foram mentorados pela Referência Capital, ensinando como digitalizar a operação. E agora nós iniciamos o Consórcio Club, o novo movimento que vai transformar o mercado de consórcio. Com vocês também nós temos Tasso César, Danilão e Rafinha. Se apresentem aí, galera. Tassão. Muito prazer, meu nome é Tasso César, sou sócio do Grupo Referência, sócio do Pedrão. Juntos nós estamos construindo o maior ecossistema de consórcios do Brasil. E é um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar as melhores ideias e estratégias que fizeram nossas empresas crescerem e alavancarem para tanto reconhecimento. Contem comigo e vamos juntos nessa. Espero compartilhar bastante coisa legal com vocês hoje. Maravilha, prazer em falar com todo mundo aqui. Eu sou o Danilo Padilha, treinador da maior equipe de consórcio do Brasil e capacitando pessoas para conseguir fazer esse mercado ser transformado. Não ser aquilo que era antigamente, algo novo, algo que vai ser muito melhor e, obviamente, muito mais capacitado. E eu não teria como não passar a palavra para ela, a maior vendedora de consórcios do Brasil. Isso é verdade, viu? Antes dela se apresentar, a Rafinha vende mais de 10 milhões por mês de consórcio todos os meses. Agora, no ano de 2025, todos os meses rompeu os 10 milhões. Então, assim, é a máquina de vendas da Referência Capital. Rafinha, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Muito prazer. Eu me chamo Rafaela Portela, mas podem chamar de Rafa ou Rafinha. Sou de casa. Depende da intimidade. Mas, assim, é um prazer muito grande fazer parte do Consórcio Club. Quando o Pedro, ele me trouxe aí esse convite, né? Em ser uma das mentoras. Não sei se já pode contar também a novidade. Sim, claro. E também como uma das sócias do Consórcio Club, né? Até emociono para poder falar. Tá caindo na ficha, eu falei com eles. Realmente é algo para revolucionar. Né? Eu falo que o consórcio ele é uma ferramenta de crédito aí sensacional. Nós estamos com o ouro na mão para poder realmente trabalhar legado para as famílias dos nossos clientes, trabalhar muita coisa bacana. E eu tenho certeza que com esse time aqui nós vamos auxiliar vocês a crescer assim e romper muito, muito mesmo. Como o Pedro disse, né? Hoje performo em torno de 12 a 15 milhões, mais ou menos, todos os meses de venda de consórcio. Então, eu estou aqui para poder contribuir com vocês, com a minha expertise, com tudo que eu venho fazendo no mercado e para que a gente possa crescer juntos.
Coisa boa, galera. Bom demais estar com esse time aqui de peso. Então, bom, muita gente deve estar se perguntando, mas o que é esse tal de consórcio clube, né? Então, quando a gente começou a idealizar o consórcio clube, a gente pensou, cara, a gente precisa criar uma comunidade de vendedores de consórcio que estejam engajados no mesmo propósito, na mesma direção. Então, a gente brinca que a gente é como se fosse um G4 Educação, ali uma escola, uma faculdade, para o mercado de consórcio. 100% focados em treinamentos, em conexões, em networking, em mentalidade, em ferramentas e plataformas, várias coisas que vão facilitar a vida da galera para a galera conseguir ter os melhores resultados. Eu sempre digo que assim, cara, aquele vendedor antigo, aquele vendedor ali, dinossauro e tal, que ia vendendo de porta em porta, aquilo antigamente funcionou muito bem. Mas a nova geração do mercado de consórcio, ela é digital. A nova geração, ela é inteligência artificial, ela é vendas, ela é comunicação. Então, o Consórcio Club, ele veio para o mercado para revolucionar, para você estar conectado junto com os melhores, para você estar junto com os melhores, né, Tação? Exatamente. E a verdade é que a nova era do consórcio, ela já começou. E as pessoas que não estão se adaptando, Pedrão, eu vejo que elas estão ficando para trás. Elas estão perdendo a oportunidade de surfar um oceano azul. Que oceano azul é esse, né, Pedrão? A gente está vendo constantemente o mercado de consórcio carente de um atendimento personalizado que resolva o problema dele com uma consultoria de ponta a ponta. E quando a gente começou a fazer isso na Referência Capital, as coisas começaram a acontecer. O que você acha sobre isso, Dan? Irmão, acho que é o principal ponto quando a gente fala de venda de consórcio, né? O produto, a ferramenta, que é o consórcio que a gente utiliza, é uma ferramenta muito boa, muita gente já conhece, mas o que realmente diferencia quem vende um produto de quem realmente faz uma consultoria é muito diferente. É muito gritante essa diferença. Porque o grande ponto é, você vai solucionar um problema daquela pessoa. Você está falando com o cliente. O cliente não quer saber, ninguém acorda de manhã querendo fazer um consórcio. Agora, comprar um imóvel de forma parcelada já é outra história. Então, quando a gente trabalha com essa visão, com esse propósito, a coisa realmente flui muito mais. E tudo começa, acredito, nessa visão de como é que vende esse produto. Como ele era vendido no passado, é totalmente diferente de como ele é vendido hoje, como vai ser vendido daqui para frente. Exatamente, cara. Eu sempre digo que assim, o mercado ele não aceita mais o vendedor de consórcio. O mercado quer o consultor de consórcio, porque o consórcio ele não é o fim, ele é o meio. Exato. O consórcio é o meio para atingir um objetivo de vida, seja casa própria, seja investir em ter renda de aluguéis, seja ter o carro próprio, seja ter o barco próprio. O consórcio é meio. Os vendedores antigamente olhavam para o consórcio como fim. Só que a gente, os consultores, o 4.0, a nova estrutura, acredita e sabe que o consórcio é meio, né, Rafinha? A Rafinha, como uma das maiores vendedoras do Brasil, ela entendeu e internalizou. Eu vejo isso nas reuniões, ela entende cada vez mais que o consórcio é meio, ele não é fim. Exatamente. E é o que eu busco muito trazer para os clientes, né? Porque as pessoas, infelizmente, elas ainda têm muito preconceito em relação ao consórcio. E quando eu conheci realmente o consórcio, como ele é, a ferramenta e o potencial que ele nos dá para poder alavancar patrimônio, para poder auxiliar ali o nosso cliente, cara, eu entendi, eu falei, é isso. E como vendedora, né, consultora, digamos assim, primeiro a gente compra a ideia pra gente. Então, eu comprei realmente o consórcio como uma excelente ferramenta de alavancagem patrimonial. E só um pedaço, não é o todo. Então, usar realmente essa ferramenta para a gente auxiliar ali os nossos clientes a construir. E o melhor de tudo, como o Tasso colocou, de acordo com a necessidade de cada um. Porque a sua necessidade é diferente da minha, que é diferente da do Danilo. Então, cada um aqui tem um objetivo, tem uma possibilidade. E a ideia realmente é o que eu, como Rafa, posso fazer no seu projeto para ser para você e auxiliar, usar o consórcio para a gente conseguir construir isso. E aí, isso que realmente foi uma virada em relação às minhas vendas. Eu aprendi, gente, tudo que eu sei de consórcio com o Pedro Ross, né, na Referência Capital. E já entrei muito com essa visão de utilizá-lo como uma ferramenta de crédito para alavancar patrimônio mesmo. Né? E eu acho que isso realmente entrou como um grande diferencial para que hoje eu possa ter os números que eu tenho. E, Rafinha, uma pergunta que não quer calar. Você só vende consórcio ou você também tem consórcio? Tenho os meus consórcios. Quanto? Hoje eu já tenho... juntando todos que eu tenho, 1.200.000, se eu não me engano, e já estou querendo fechar mais um. Porque, gente, é importante, né? Nós que trabalhamos com o produto, nós temos que ser o primeiro a comprar a ideia daquele produto. Não tem como. Como é que eu vou vender algo se eu mesmo não acredito naquilo? E a venda, ela é muito você passar a confiança para a pessoa. Se a pessoa ela não confia no produto, se ela não confia em você, se ela não confia na empresa,
não tem venda. Então, a confiança ela é a base de tudo. Então, para mim, hoje eu sou extremamente fã de consórcio, eu tenho os meus consórcios, eu mostro os meus consórcios para os clientes, justamente para poder trazer essa credibilidade, para que eles tenham essa confiança, tanto em mim quanto na empresa e principalmente no produto. Isso é Então importante. aí já vai a primeira dica do Consórcio Club. Se você é vendedor de consórcio, obrigatoriamente você tem que ter consórcio. Por quê? Exatamente. Como é que você vai vender uma coisa que você não tem? Então, galera, já fica a primeira dica aí do Consórcio Club. É muito importante você ter consórcio. Na reunião com o cliente, você tem que abrir a sua cartinha de consórcio. Por quê? Se ele vê que você investe, ele já ganha muito mais confiança em você e fala, pô, o cara investe, ele não ia botar o dinheirinho dele num negócio que realmente não é bom. E agora, Tassão, eu queria perguntar pra você, será que o consórcio já está no melhor momento dele? Ou será que ele ainda vai melhorar? Porque tá todo mundo do mercado falando, nossa, o consórcio está explodindo, crescendo 400% ao ano, sei lá quantos por cento ao ano. Recorde atrás de recorde, recorde né? atrás de recorde, mas será que ele já está no melhor momento? Ou ele está começando a era do melhor momento? Legal. A primeira pergunta que eu sempre devolvo para as pessoas quando elas me perguntam isso, Pedro, é: se você chegasse agora no seu vizinho, ele saberia o que é consórcio? E 90% das pessoas me dizem que não conhece. E o movimento das grandes empresas, corporações bancárias de entrar, por exemplo, no mercado de consórcio, está fazendo com que esse mercado se esquente muito mais. Só que, Pedrão, você acabou de me perguntar algo que é extraordinário, né? Se é o melhor momento ou não. Eu te falo, a gente não chegou nem em 10% do potencial desse mercado. Porque agora a XP está entrando no mercado, o BTG está entrando nesse mercado e grandes outras corporações estão entrando. E isso significa que quem está vendendo consórcio hoje pode vender muito mais se surfar essa onda. Por quê? Porque é um oceano azul que ainda tem muito para ser explorado. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que o que você falou é incrível, porque assim, a gente vem em um mercado. Tendenciosamente, quando a gente tem um financiamento com juros caros e uma Selic de 15% ao ano, o mercado de consórcio cresce. Total. Só que o mercado de consórcio ele não está crescendo, ele está decolando a jato. Por quê? XP, BTG, os grandes players começaram a trazer para o mercado e falar, pô, consórcio agora é investimento, Entenderam consórcio o jogo, antes né? era crédito. É. Então, assim, o que eu acho extraordinário é que de toda a história do consórcio até hoje, sem dúvida nenhuma, ele está no melhor momento. Mas do ponto que ele pode chegar ainda, ele ainda é uma criancinha, ele é um bebezinho, né, Danilão? Então, me diz a sua opinião, o maior Sales Enablement do Brasil. Nome mais chique, cara, o cargo mais chique. Bora lá. Quando você faz essa pergunta, qual que é o momento do consórcio e para onde ele quer chegar? 9 em cada 10 pessoas não se preocupam com a aposentadoria. Essa é a verdade, essa é a realidade do Brasil hoje. E quando a gente fala de investimento, nem 30% das pessoas investem. Eu digo investir, inclusive contando com poupança, por exemplo. Não poupam, não fazem nada. Ou seja, é um espaço que para todos os investimentos ainda tem espaço pra caramba para crescer. E o consórcio se posiciona como uma forma que é fácil, simples e extremamente palpável para aquela pessoa. Principalmente quando a gente fala de imóveis. Quando a gente está falando de investir em imóvel, é o investimento mais clássico, assim, que eu posso dizer. É o mais simples que todo mundo conhece. E quando você utiliza o consórcio para aquilo, amigo, você cria uma bazuca. E é isso que a gente consegue fazer e é isso que o mercado vai se tornar. Então, tanto para as pessoas que estão comprando e para as pessoas que estão vendendo, é um mercado que ainda é uma criança. Ele vai crescer muito mais, vai crescer e muito mais, porque a gente está vendo os tubarões chegando cada vez mais para vendo esse produto e enxergando ele como oportunidade. Isso sem dúvida. E complementando até essa questão também, por exemplo, nós participamos de um evento agora no domingo. E aí eu estava conversando com um empresário aqui de Brasília, que ele é da área de imóveis aqui, né? Ele tem uma imobiliária, ele trabalha, ele compra imóveis, reforma, vende, enfim, ele trabalha nesse mercado também. E aí eu estava conversando com ele da possibilidade do consórcio, porque o cliente dele entra, paga à vista, né? E eu falei, e por que então você não, em vez do seu cliente pagar à vista, você transforma isso, além de você ter o crédito, você transforma isso para você ter, seu cliente ter 2 imóveis, porque a gente usa esse dinheiro para poder contemplar o crédito e multiplicar o patrimônio. E aí fui explicando um pouco para ele da visão do consórcio hoje. Aí ele virou para mim e falou assim, mas Rafa, consórcio não é uma coisa muito antiga, assim, realmente funciona e tudo mais. Aí eu parei assim, eu falei, moço, agora que estamos na melhor fase, entendeu? Eu falei, uai, você tá deixando dinheiro na mesa, você tá deixando negócios na mesa, inclusive ele vai nos visitar amanhã lá no escritório. Coisa boa. Por quê? As pessoas, elas têm uma visão ainda muito arcaica do produto. Né? E aí eu acho que o Consórcio Club ele vai ser muito bacana nesse sentido, para a gente poder trazer essa atualização de mercado, porque o consórcio, ele
não é só sorteio, lance. Não, ele vai muito além. Tem várias possibilidades a serem exploradas com o produto em si. Então, você vê um cara que é do mercado imobiliário me perguntando se o consórcio, assim, com uma visão totalmente arcaica do produto. Então, realmente, tem muito trabalho, gente. Muito trabalho pra gente. Muito. E eu sempre digo assim, né, cara? Ao mesmo tempo que é muito bom, porque a gente tá crescendo, o mercado tá explodindo, Legal. também tá entrando muita gente no mercado. Sim. Então, você tá vendo muitos corretores entrando no mercado, galera do mercado de seguros tá entrando forte no mercado de consórcio. Então, as pessoas precisam se profissionalizar. Por quê? O cliente, ele entra, mas cada vez ele é mais exigente. Ele não é aquele cliente que aceita mais aquele vendedor que engole goela abaixo a qualquer custo. Ele não é mais aquele cliente que, cara, não tem informação. Hoje, com o mundo digital, com o mundo da internet, as pessoas sabem, elas pesquisam, elas têm informação. Então, aquele vendedor antigo de consórcio, ele não vai ter mais espaço no mercado. No Consórcio Club, nós vamos treinar, formar e ensinar como Exatamente. tem que se posicionar o vendedor de consórcio 4.0. Como que vai se posicionar um vendedor de consórcio que vai conseguir vender 8, 10, 15, 20 milhões no mês? Então, muitas vezes, uma pessoa que começa no mercado de consórcio sozinha, né, e ela começa ali devagarzinho, ela demora demais para ter resultado. Por quê? Porque ela erra muito, ela não sabe como captar cliente, ela não sabe construir um bom posicionamento no digital, ela muitas vezes vai pelo caminho mais difícil, que é o caminho de, vou no boca a boca pedindo indicação. O mercado estruturalmente opera assim, e operou assim até hoje. Mas a nova tendência é digital. Então, o que ela vai demorar para vender 5 milhões de boca a boca, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela pode estar em 6 meses vendendo isso no digital. Então, o nosso objetivo no Consórcio Club é cada vez mais encurtar o caminho da pessoa, ser o caminho mais curto, com cursos, treinamentos, plataformas, podcasts. Então, nesse podcast, galera, a gente vai estar trazendo para vocês os maiores nomes do mercado. Então, já tem vários podcasts agendados com os top 10 do Brasil de várias administradoras. Eles trazendo para vocês o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Galera das administradoras, galera de plataforma. Então, cara, imagina, você poder estar nessa mesa aqui com a gente, conversando com os maiores players do mercado, vendo o que tem dentro da cachola, dentro da cabecinha de cada um deles. Então, cara, eu tô empolgadíssimo com esse projeto, né, Tassão? Eu também tô. E, Pedrão, você estava aí falando, né, cara? A segunda etapa do capitalismo é a revolução industrial. O que isso significa? Que aqueles que conseguem aprimorar e aumentar a sua eficiência, eles naturalmente conseguem crescer no mercado e conquistar aquilo que eles tanto sonham. E como que eles aumentam a eficiência? Muitas vezes automatizando e construindo processos que funcionem de maneira automática. Aqui com vocês, no dia a dia, vocês vão perceber que nós vamos dar insights como, por exemplo, vocês sabiam que você consegue automatizar o follow-up, até mesmo fazer uma ligação automatizada para o seu cliente? O que é follow-up? Ótima pergunta, Pedrão. Follow-up é nada mais do que seguir o seu cliente. A gente manda aquela primeira mensagem, só que mandar a mensagem do jeito certo é mais importante do que só mandar. E aí você fala, tá, mas qual o tipo de mensagem certa? Na Referência Capital, a gente implementou uma tecnologia e uma metodologia chamada nicho. É um jeito de seguir o cliente, mandar mensagem para ele, que gera resultado. E funciona, Como é que funciona viu? isso aí? Normalmente todo mundo fala isso na mesma hora. É muito bom, inclusive. Como é que é esse tal de nicho aí? Pensa comigo, tá? A primeira etapa, a letra N de nicho, é notícias. Em vez de eu só mandar aquela mensagenzinha chata falando, e aí, fulano, decidiu o que você quer? Eu pergunto, fulano, você acabou de ver essa notícia que eu te enviei e eu quero saber se, após ler ela, você percebeu que realmente faz sentido você seguir com essa opção. Afinal, como você viu, muitas pessoas estão aproveitando. Já o I são de informações valiosas. Como, por exemplo, se a XP e o BTG estão investindo em consórcio e muitos investidores profissionais também estão, por que eu não vou? E aí eu monto um texto, mando para o meu cliente falando sobre isso. Quando ele vê, ele gera credibilidade e autoridade sobre o que eu estou falando para ele. Então a primeira mensagem que você manda é uma notícia mostrando para ele que você não está inventando aquilo da sua cabeça, que realmente no mercado tem uma visão disso. Depois você manda uma informação para ele mostrando algum conhecimento a respeito de mercado que eleve. Isso aí já ativa o gatilho dele da reciprocidade. Você está gerando conhecimento para ele tomar a melhor decisão. Legal. E o show?
Como é que é? O C, ele é de cobrança. Sabe aquela cobrança que você faria como: fulano, dessas opções eu tenho certeza que eu, como especialista, te indicaria você ir, por exemplo, para esse consórcio X. Sabendo disso, o que está faltando hoje para você poder tomar a sua decisão? É a cobrança, realmente. Aí vem o H, a história. Como, por exemplo, Danilo, hoje eu conversei com a Rafa, uma cliente minha, e ela me contou, inclusive, que ela está muito grata também por ter escolhido e comprado o consórcio. Por um motivo. Porque hoje ela completou 7 meses de consórcio e ela foi contemplada. Opa. Inclusive, com essa contemplação, ela agora vai poder realizar um grande sonho dela, que é de poder investir, tirar os pais dela de uma casa de favor que eles estão morando, graças ao dinheiro que os aluguéis vão retornar para eles. Danilo, eu não podia deixar de te mandar essa mensagem. Afinal, quando a Rafa me contou essa história, eu lembrei de você, porque você me disse que você também queria poder aposentar os seus pais. Exatamente. Pronto. Eu acabei de fazer um follow-up forte que gera conexão emocional e que faz aquele vínculo, sabe? Essa sua carinha contando a história foi bem sedutora, eu gostei. Faltou o O agora. Faltou o O de observação. É quando você deixa de falar alguma coisa ou não falou e você manda aquela observação. Como, por exemplo, fulano, esqueci de falar uma coisa. Em vários outros consórcios, várias outras administradoras, você trabalharia com grupos de 10 mil pessoas. Eu esqueci de te contar que esse grupo só vai ter apenas 4 mil pessoas, por exemplo. Ou seja, você vai ter mais cotas e você vai concorrer com poucas pessoas e vai ter muitas chances de receber o seu crédito e ser contemplado. Ou seja, eu sempre estou utilizando uma metodologia para conseguir um maior resultado. Nicho. Nicho. Caraca, galera, olha o poder disso que o Tasso acabou de trazer. Cara, muita gente chega e fala, pô, fiz uma reunião com o cliente, o que eu vou fazer agora? O que eu mando de mensagem? Porque ele ainda tá tomando a decisão se ele vai fechar, a gente tá entre a primeira e a segunda reunião. O que você fala com o cliente? Você fica sem saber. Então ele já acabou de dar uma dica que é testada e validada. Você vem para o cliente, manda uma notícia para ele. Por quê? É uma forma de você puxar assunto sem ser um pé no saco. Manda uma noticiazinha, abre uma janela de conversa, depois traz uma informação para ele, depois continua conversando, traz história de um depoimento, de uma contemplação, para que ele se sinta dentro daquela pessoa, porque ele veja conexão com aquela pessoa, e depois você vem mandando mais algumas coisas. Ótima dica para a pessoa não ser aquela chata. Não seja um vendedor chato, né, Danilão? Eu acho que, cara, Pedrão, tu puxou o melhor gancho possível. O que a gente tem que sempre diferenciar é o vendedor que é interesseiro e o vendedor que é interessado. Forte. E isso eu já consigo separar de cara. Fortíssimo. Se a pessoa... E eu já conversei com vários vendedores, enfim, e sei exatamente como é que funciona. Quando eu tô conversando com um vendedor e ele só me fala do produto, cara, eu já vi que ele é um interesseiro. Ele não tá querendo saber do que realmente precisa. Uhum. E o mercado hoje ele é assim. Você pergunta pra pessoa, ela já tá falando de taxa, já tá falando de um monte de coisa. Ela não perguntou o que eu quero. A venda do consórcio, ela é relacionamento. Ela é relacionamento. Total. Inquestionável. Você viu com a metodologia nicho, que é a metodologia que a gente desenvolveu que, cara, divisor de águas, a gente viu que é totalmente voltada para história, é totalmente voltada para relacionamento, para conexão. Cara, como é que você se sentiria se um vendedor chegasse para você e falasse assim, poxa, Pedro, eu vi que para você é muito importante que na sua casa tenha, por exemplo, uma universidade próxima. Ele mapeia todas as universidades que tem próximas do apartamento, que seja, e te envia. Fala assim, ó, eu lembrei da nossa conversa e para você isso aqui era muito importante. Cara, me deu o trabalho, realmente fui atrás e te trouxe as informações. Isso mostra para ele que ele está interessado em te ajudar. Total. E não quer só te empurrar um produto. Que é o que hoje o mercado faz. Hoje o mercado faz, eles focam em produto, achando que o produto que é o segredo. E o cliente hoje sabe quando a pessoa é interesseira ou ela é interessante. Com saca? certeza, a gente sabe. Com certeza. Quanto é que a maior prova disso, Pedrão? E Danilo vai me apoiar nisso, tenho certeza. Quando a gente implementou o nicho na capital, a cada 10 clientes antes de implementar, a gente estava fechando ali, vamos colocar ali uns 2, 3. Quando a gente implementou, a gente foi para 5. A gente dobrou nossa taxa de conversão em grande parte dos vendedores. Só por causa dessa metodologia valiosa. Pode falar, Rafinha, por favor. É a rainha do nicho. Não, pelo amor de Deus, eu vou calar minha boca. Não, e o nicho, 2 pontos que eu quero trazer aqui é que nós conseguimos utilizá-lo tanto para quem ainda não é cliente, mas também para quem já é cliente. Porque
o mais importante é a gente realmente conseguir dar continuidade na nossa atenção, no nosso cuidado com quem já está com a gente, com quem já confiou. Esse cliente, ele é o cliente que vai nos indicar, ele é o cliente que vai comprar mais depois, ele é o cliente que, muitas vezes, eles falam assim, Rafa, vou comprar aqui, ó, uma cota. Eu sei que ele tem capacidade até para mais. Depois a gente vai fechando outras. Mas por quê? Porque muitas vezes eles querem realmente conhecer. Então, o nicho, ele é muito bacana, inclusive, para a gente poder estar compartilhando com quem já é com aqueles que já são clientes da nossa base. E um outro ponto que eu queria trazer do nicho é justamente você saber que vão ter clientes que vão fechar mais rápido e vão ter clientes que não vão fechar mais rápido. Vão ter clientes que você vai ter que trabalhar um pouco mais, um perfil um pouco mais analítico, ou um cliente que está se organizando para poder colocar a parcela daquele consórcio no orçamento dele. Então, o que você vai fazer durante esse tempo é o nicho. É alimentar, é estar sempre ali, é dando um oi e sempre combinando também os próximos passos com ele. Isso é importante, né? Relacionamento, então, relacionamento. Se um cliente, ele fala, eu só vou conseguir começar daqui 2 meses. Nós, né, como vendedores, sempre vamos tentar ali, de todas as formas, facilitar para que ele entre antes, ver. Mas se realmente for algo que ele só vai começar daqui 2 meses, você vai dispensar esse cliente? Não. Você vai continuar conversando com ele, trabalhando, enviando umas notícias, enviando informação, perguntando se está tudo bem, se está precisando de ajuda em algo. Isso é o mais importante. Então, hoje eu fecho clientes que eu atendi há 1 ano atrás. Hoje, literalmente, eu estou fechando uma cliente, estamos em novembro de 2025. A primeira reunião que eu fiz com ela foi novembro de 2024. Olha só que Ontem legal. eu fiz o último alinhamento. Eu falei, agora sim, eu sabia que você ia ser minha cliente, mas cedo ou mais tarde. Ela, né, Rafa, eu te enrolei por 1 ano. Eu falei, não, você não me enrolou. Você se preparou pra gente estar agora juntas. E é isso, sabe? Então, é importante essa questão do acompanhamento mesmo. E aí, eu não sei se a gente vai falar aqui agora, por exemplo, de CRM, mas também a importância do CRM. Porque não tem como guardar tudo aqui, tá, gente? Se hoje eu lembro que eu tenho que mandar uma mensagem para um cliente, se eu tenho que fazer alguma coisa, tá tudo no meu CRM. Rafinha, e entrando nesse assunto que você falou, CRM. que você, que só no ano de 2025 já vendeu mais de 100 milhões de consórcios para os teus clientes que você atendeu, o que você vê que é os 3 pilares do profissional de consórcio do futuro? Quais são 3 coisas, na sua visão, que um vendedor de consórcio precisa ter para prosperar nos próximos 3, 5 anos de mercado? Ótima pergunta. Primeira coisa, trabalhar sempre com a verdade. Esse é o... Pra mim... Ninguém é trouxa, né, Rafinha? As pessoas mentem pros clientes. É trabalhar com a verdade. Esse pra mim, assim... As pessoas falam, Rafa, qual que é o seu segredo? Não sei o quê. Gente, eu sou eu. Tá? Eu sou essa daqui aqui, eu sou assim com o meu cliente, eu sou assim... fala às vezes uma coisa mais formal. Essa sou eu. Lógico, a gente tem que saber se comportar, né? Nos ambientes e tudo mais. Mas primeira coisa, a verdade. Eu acho que se a pessoa ela não tem encantamento pelo que ela está trabalhando, muito dificilmente ela vai conseguir lidar com aquilo dali. Mas a partir do momento que você entende o produto, mas não só o produto, é isso que eu trago muito para mim. O que eu faço na vida do meu cliente não é o consórcio. Cara, é muito além. É o legado, é o que essa pessoa vai poder transformar a vida dela de próximas gerações. Hoje ela não ter uma possibilidade de ter uma aposentadoria boa e daqui 10, 15 anos ela ter uma renda, né, vinda desses aluguéis e eu saber, de certa forma, eu fiz parte daquilo. Isso é propósito. Então, primeiro ponto, você trabalhar com a verdade. Isso é uma coisa que, para mim, é inegociável, digamos assim. Segundo ponto, acho que realmente a gente utilizar a tecnologia ao nosso favor. Né? Hoje nós temos as IAs, temos aí CRM, sistemas, justamente para poder facilitar a vida, né, do consultor, né, do vendedor. Então, eu, por exemplo, no meu CRM, tá tudo lá. Eu não deixo nenhum cliente sem uma próxima atividade marcada, com uma data, um horário, para justamente eu conseguir ter essa cadência, né, de poder estar ali, eu tenho que falar com esse cliente em 2 dias, em 3 dias, justamente para poder tirar da mente, gente. Imagina, seu cliente que demorou 1 ano para fechar, se você não tivesse CRM, você não ia lembrar dele nem sobre Nesa Brava. Não iria. E sabe o que é muito engraçado? Às vezes eu mando uma mensagem para um cliente um pouco mais antigo, né, e ele... Rafa do céu, tava procurando seu contato, não tava achando mais, ainda bem que você me mandou mensagem. Então, já aconteceu alguns tipos de mensagens, assim. Então, ter a tecnologia ali ao nosso favor. E eu acho que o terceiro ponto para um profissional ele romper é estar com as pessoas certas também. Isso é, gente, assim, extremamente importante. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Extremamente importante. Então, hoje... eu estudo muito mercado, né? Estou aqui perto de grandes pessoas que eu admiro bastante, que eu aprendo diariamente.
E ter esse movimento de você sempre poder sentar também como aluno para poder aprender, para poder realmente... Cara, o que essa pessoa ela pode somar aqui comigo? Mas não só ela somar, o que eu também posso somar com ela? Essa troca, ela é muito importante. Então, para mim, esses 3 pontos são interessantes. É verdade, trabalhar com a tecnologia, trabalhar com as ferramentas que estão aí à nossa disposição e estar com as pessoas certas, estar no ambiente certo, se conectar e, igual você colocou, não por interesse, né? Não por ser interesseiro, mas por realmente estar interessado naquilo. Exatamente. E poder trabalhar. E, gente, não adianta. A venda, o cliente, ele sente, a gente passa a verdade, ele sente. Ele sente quando você realmente está preocupado com ele e quando você não está. Rafinha, inclusive, eu acho que sabe onde a maior parte das pessoas erram? Quando elas tentam buscar atalho para aquilo. Quando elas tentam buscar um atalho que não é sólido, não tem solidez nenhuma. Inclusive, o que a gente quer criar aqui é realmente uma formação para muitas pessoas, realmente elas entenderem e aprenderem a fazer isso. Não existe trabalho fácil. Não. Suor, trabalho duro é o caminho, né, Danilão? Mas com certeza, isso não verdade, tem dúvida. gente. E qual que é a tua visão? A Rafinha aí, a rainha dos consórcios. Rainha do consórcio. Rainha do consórcio. É um bom apelido, né? Rainha dos consórcios. Gostei. Pronto, Rafinha, rainha dos consórcios. Rainha dos consórcios, agora não é mais Rafinha. E, Danilão, e você? Qual que é a sua visão? 3 pontos imprescindíveis para o vendedor 4.0, para o vendedor Consortium Clubs. Vou trazer 5 para você. Que isso, hein? Esse é meu cezereiro. Vou até anotar aqui pra Cara, poder pegar. e anota isso. Cara, quem estiver assistindo já anota isso aqui porque é fundamental, tá? Primeira coisa, vamos começar pela base. A pirâmide do closer, que eu costumo dizer. Primeira coisa é a pessoa ter uma boa reunião. Pô, ter uma boa reunião, como assim? Para você ter uma boa reunião, é um conjunto de coisas que você precisa para conseguir explicar com qualidade o que você está trazendo para aquele cliente. Primeira coisa, técnicas de comunicação. Inclusive, minha especialidade é comunicação. Comunicação e investimento. Então, quando você trabalha uma boa comunicação, você tem uma boa oratória, um storytelling muito bom, cara, você vai gerar conexão, vai criar rapport e a pessoa vai se conectar com você. Além disso... Pessoas compram pessoas. Pessoas compram pessoas. E além disso, você tem que entender bem do produto, além do que você vai aprender muitas vezes, cara, olhando 5 minutos de um vídeo, por exemplo. Você tem que entender realmente aprofundado do produto. E saber contornar todas as objeções que vão aparecer. E não são poucas. Mas você precisa entender por quê. Tem muita mentira que é contada sobre esse produto. O consórcio eu acho que é o mundo das mentiras. Eu nunca ouvi tanta mentira que os clientes escutam de vendedor de consórcio, né? Você tá maluco. Prometeu contemplação, ó, com 10% de lance eu vou te contemplar em 2 semanas, tá? Tá fácil. 10% de capital próprio. Esse aí é... Ganhando na Mega Sena. Vou vender meu carro pra ele também, pelo amor de A Deus. carta já tá contemplada, só manda o dinheiro pra minha conta. Aí o cara louco. desaparece na fumaça, né, Você Danilo? tá louco, isso acontece muito. E o segundo passo da pirâmide do closer é o que a gente já estava falando, que é o follow-up, é o acompanhamento. Cara, você vai perder muita venda se seu follow-up não for bom. Vai perder muita venda. Não adianta nada você ter uma reunião espetacular e você sumir. O cliente não vai gerar conexão com você somente naquele momento. Tem que ter acompanhamento, tem que ter relacionamento. Lead time é uma coisa que as pessoas Lead não time é sabem. A rei. Rafa acabou de falar. 1 ano para a pessoa fechar. Aí a pessoa manda mensagem 1 mês, 2 meses e fala: ah, não, esse cliente não quer. Não quer, não. Ele não está no momento certo de compra. E você tem que acompanhar ele até o momento. Não, Isso é follow-up. Cara, hoje de manhã, eu mandei no grupo já, recebi um áudio de um cliente meu, cara, foi melhor que um Eu Te Amo. Assim, e aí, Danilo, cara, eu lembrei do teu número aqui, cara, tô doido pra fechar um consórcio, vamos lá? Coisa boa. Não, coisa boa, não tem coisa melhor que isso não. Então o follow-up ele é bom por conta disso. E tem 3, 4 meses que eu conversei com ele. Eu vou até complementar uma coisa. Você falou sobre follow-up. Eu não lembro se foi Harvard, foi Stanford, eles fizeram um estudo onde eles pegaram vários clientes que compraram. E eles colocaram esses clientes na mesa e o tempo que eles demoraram para comprar aquele produto X. Olha que engraçado e que interessante. Esses clientes, na média, demoraram mais de 90 dias para comprar o produto que foi vendido. E aí, na pesquisa foi revelado algo. Quando o cliente não tem certeza e o produto não é aquele produto que você acorda levantado e já fala assim, eu quero comprar hoje.
o lead time, ele é na média de 90 a 120 dias. E a Você, pessoa tem que vendedor fazer de- vários pontos de contato. Esse estudo Exatamente. diz que ela precisa fazer mais de 6 ou 8 pontos de contato com essa pessoa para poder vender. 12 contatos, Pedrão. Ixi, Caramba. todos informados 12. então. 12 contatos. Você acredita 12. nisso? O dobro. 12 contatos. E olha só que interessante, hein, turma? 120 dias, 12 contatos. Aí eu te pergunto, quantas vezes você já se esqueceu e abandonou o teu cliente antes da hora? Isso é muito forte. Isso é muito forte. É a mesma coisa de você ir lá, preparar um bolo, botar ele no forno e tirar ele antes da Antes hora. da hora, Ele não tá é. pronto, né, Verdade. Danila? Exatamente. Então, por isso que o acompanhamento, ele anda lado a lado da reunião. Lado a lado. Eles são extremamente importantes. E o terceiro passo é performance. Não adianta nada, cara, você ter uma boa reunião e um bom acompanhamento se não tiver performance. E o que é performance? Tá? Alta performance. É você ter a sua vida direcionada para o teu resultado. Interessante. É o que eu mais gosto de trazer. Ter Fale sua mais, vida. fale mais. Vamos lá. Pedrão, faz sentido, cara, se você tem reunião segunda-feira pela manhã, tu sair domingo, encher a cara e virar à noite? Não faz. Pô, mas Danilo, o que tem a ver minha vida pessoal com o meu trabalho? Meu amigo, Tudo. eu já acredito... Frequência. Primeiro que eu não acredito que existe essa divisão. Não acredito. CPF e CNPJ não se divide. Não se divide, meu amigo. Não se divide. Eu acordo Danilo e vou estar fazendo as mesmas coisas, vou trabalhar sendo Danilo e é isso que vai acontecer. Então não faz sentido, eu preciso ter performance. E eu não consigo ter performance se minha vida não está direcionada para que o meu resultado aconteça. Eu preciso disso. Alimentação, esporte, Ih, rapaz, rotina. isso aí eu tô pecando, mas bora fazer acontecer. mas é exatamente isso. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Tá anotando aí? É isso aí. E eu falo pra ti, cara, é extremamente importante. É extremamente importante. Se não tiver energia pra você fazer o que tem que fazer, e aí? Uhum. E o próximo passo, depois da performance, é a mentalidade. É a mentalidade. O que eu vejo muito hoje faltando no mercado. É. Muito, mas é muito. Como assim? Explica um pouquinho melhor a mentalidade pra gente. Qual é a Vamos lá. mentalidade certa? Qual é a mentalidade do vendedor de alta performance? Cara, perfeito. A primeira coisa é você ser resiliente. É ser resiliente. É você se apaixonar pelo não e saber que ele vai acontecer todos os dias. O que mais acontece? O que mais acontece é uma pessoa desistir antes da hora. Não querer pagar o preço para conseguir o resultado dela. Você vê aí pela internet um monte de gente prometendo muita coisa. Antes de dar certo, vai dar errado. Mas eu às vezes falo isso sempre. Exatamente. Antes de dar certo, vai dar errado. vai dar errado. Não tem como dar certo de cara. Não é assim que funciona. Exatamente, exatamente. E você vai apanhar muito. Isso eu te prometo, você vai trabalhar pra caramba. Mas o resultado vai vir. E quando você se acostuma, você fica confortável nesse desconforto, que a coisa muda de figura. Total. Isso é mentalidade, isso é resiliência. Acho que acredito que uma das principais habilidades do vendedor é essa. As principais mentalidades que ele tem que ter. É. E outra, mentalidade de escassez. Vejo muito vendedor caindo nesse mesmo problema. Ele não acredita onde ele pode chegar, né? Ele não acredita. Não Rafinha, sonha, né? Conta ali. A Rafinha gosta de contar esse negócio e eu acho que isso é porque isso é muito impactante pra ela, né? Quando a gente foi contratar ela, quando ela começou há 2 anos atrás com a gente lá, né? A gente não tinha nenhuma experiência no mercado de consórcio. O que a gente fez? A gente falou, não, vamos criar 3 tabelas, bronze, prata e ouro. Então, bom, bronze é quem vender de 0 a 5 milhões, prata é quem vender de 5 a 10 milhões no mês e ouro é quem vender acima de 10 milhões. Certo? Certo. Desenhamos essa tabela. Eu amo essa história, cara. Um bom vendedor no mercado vende, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões. Mas a Rafinha não sabia dessa A informação. Rafinha não sabia dessa informação. E pra gente, como um bom matemático de padaria, fizemos um conto. Bom, se cada contrato é 500 mil, média de imóveis, bom, se a pessoa fechar 10 contratos, é 5 milhões. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, 10 contratos é nada. 20 contratos, tranquilo, 10 milhõezinhos. Quando nós montamos o negócio, nós tínhamos essa mentalidade de padaria e a gente falou, cara, Muito tranquilo, 5, 10 milhões. Vamos contratar a nossa primeira close, a nossa primeira vendedora. Viemos para reunião com a Rafinha. Conta, Rafinha, como é que foi? Não, foi muito engraçado, assim, gente, porque vendedor é aquele negócio, né? Se colocaram aquele valor ali pra você, então é porque é real, né? Já estão Dá pra praticando e tá tudo certo. Então, a primeira vez que eu conversei com o Pedro Rosa, ele começou a falar, olha, né, a nossa empresa, Referência Capital, a gente faz isso, isso e assim. E a ideia é a gente utilizar o consórcio para fazer a alavancagem, eu ali tentando entender.
Eu, ok. E aí ele falou, e aí nós vamos ter tabelas, né? Como ele colocou aqui, faixas. Então, pra mim, gente, foi muito louco tudo isso, porque eu já entrei mirando nos 10 milhões. Pra mim, não tinha a possibilidade de não vender 10 milhões. Eu não podia deixar a minha comissão menor por conta de algo que estava nas minhas mãos, no sentido de realmente fazer o meu trabalho, de produzir, de correr atrás e tudo mais. Você já tinha vendido consórcio antes? Nunca na minha vida. Eu fui aprender tudo na referência, assim, com o Pedro, né? Estudando os cursos, vendo a lei. Então, essa questão da mentalidade, eu acho que se eu posso botar né, lá dos meus 3, acrescentar esse 4, é muito real. A importância da nossa mentalidade, da gente visualizar não só o piso, mas além daquilo. Então, para mim, eu não entrei com essa limitação. Acho que essa é a palavra. Para mim, não tinha um limitador, não tinha assim, não é possível algum vendedor de consórcio vender 10 milhões. Tanto que eu já entrei no meu primeiro mês, eu falei, qual que é a sua meta, Rafa? 10 milhões. 10 milhões. Não foi, Pedro? Eu falava, foi? 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões. Meu primeiro mês, eu vendi 3 milhões e alguma coisa. Eu falei, Pedro, me perdoa. Toda triste, né, ali? Me perdoa, mas mês que vem eu vou bater os 10. E a gente comemorando. Bora! Mas mês que vem vai dar certo os 10, porque essa é a minha meta mínima. Essa é a minha meta mínima. E, realmente, no outro mês eu vendi ali 10 milhões e pouco, porque eu acredito muito, muito na questão da frequência, no poder da nossa mentalidade, de realmente a gente atrair o resultado. Eu tenho hoje um resultado, uma visão de que eu vou conseguir vender 30 milhões de forma individual. Consegue, eu tenho certeza. É sério mesmo. Como? Eu tô fazendo a minha parte, eu tô trabalhando, tô fazendo, Deus vai mandando, né? Somos cristãos, Deus vai mandando as oportunidades ali também. Então, eu já tenho isso pra mim. Agora eu realmente acreditar nisso e continuar fazendo o meu trabalho. O como, eu não preciso me preocupar. Vai acontecer. Vai. Então, eu acho que essa mentalidade, ela é muito importante. Então, gente, eu não sabia, assim, como que era o mercado em relação aos vendedores, né? De vendas. E aí, as pessoas começaram a assustar. Nossa, mas você vendeu 10 milhões? Aí eu... Parece que é mentira. As pessoas, todo mundo que vê o anúncio lá da gente mostrando suas placas, As fala... plaquinhas, né? Bicho mentiroso, não vende nunca. Aí na hora que vai visitar a nossa operação, na hora que vê lá os negócios, fala, caraca, mas, realmente. Mas, só abrindo um parênteses também, tá, pessoal? Operação. Isso que o Pedro colocou é muito interessante. Por quê? Hoje, se eu vendo o que eu vendo, é porque eu tenho toda uma estrutura por trás do meu trabalho. Não é a Rafa sozinha, né? Tem toda a equipe ali, os SDRs que são incríveis, sensacionais. Toda a estrutura, CS, administrativo, tudo é um ecossistema. Não começamos com essa estrutura, não tínhamos isso, mas conforme, né, a empresa vai crescendo, a ideia realmente é ir aprimorando, Rafa, melhorar tudo. Eu vou te dizer uma coisa que já é o último pilar da pirâmide do Close e eu vou pegar o gancho no que você acabou de falar. O resultado, ele realmente depende de uma estrutura. Só que o último pilar, que é a constância, aí tá na sua mão. Porque vender 10 milhões uma vez, não vou falar que todo mundo consegue, porque não é isso. Mas pode conseguir. Agora, ter a constância, a consistência de fazer isso mês após mês, mês após mês. Cara, realmente é disciplina. Disciplina. E é a ponta da pirâmide. É você fazer todos esses passos que eu mostrei pra vocês aqui agora. O mindset te faz chegar e a disciplina faz você perpetuar. Pronto. Que Muito inspirado. Cara, e pra mim isso aqui, eu passei aqui uma aula já Legal, pra galera. Mas sensacional. eu vou aproveitar e vou emendar nisso que a Rafa tava falando. E nessa história, ela me cativa muito. E toda vez que eu escuto ela, eu gosto demais. Turma, toda vez, não sei vocês, mas quando eu escuto uma história como essa, o que eu entendo na mesma hora? Que, cara, é a gente que coloca as muralhas dos problemas, sabe? Eu vi outros vendedores da nossa empresa que a gente contratou do mercado de consórcio entrando. E para eles, vender 2 milhões era o auge, sabe? Porque o mercado, ele vê isso. Que 3 milhões é muito bom já. E quando eu conversava, eu falava, cara, você consegue 10 milhões. Eles não conseguiam acreditar. E eu acredito muito que não é só sobre acreditar, é sobre você entender que existem tarefas a serem cumpridas para que você alcance esse resultado. Exatamente. E eu vejo, Rafa, que você não só acreditou, mas você cumpriu com as tarefas. Então, o que eu quero falar para vocês, né? Compartilhar aqui do meu coração. Que, cara, quem constrói o seu resultado é você. E você vai escolher aonde você vai chegar. E aí você tem que escolher se você vai chegar em 5, 10, 20, 25, 50. Ou como a gente mês passado, não, turma? 70 milhões de reais.
70 milhões de reais em um único mês. E não é com um contratão grande de 20, 30 milhões, não. São vários contratinhos. Foi quanto? 100 e poucos? 109 contratos para 70 milhões. Exatamente. Então, a galera ali atrás já tá comemorando. Nós estamos falando de 109 contratos e nós estamos falando de uma equipe de apenas 11 vendedores. Eu conheço gente que vende 70 milhões, mas com 30 vendedores na equipe. E não só do digital. E aí, complementando, qual é a minha visão, que vocês falaram coisas incríveis. E para mim, a última coisa que falta, que é a cereja do bolo do vendedor 4.0, do novo vendedor. Ele precisa se posicionar no digital. Sem dúvida. Se a pessoa faz uma reunião com ele, entra lá no Instagram dele, no LinkedIn dele ou da empresa e não tem um bom posicionamento, não dá certo. Qual que é o maior medo da pessoa que compra do digital? Ela começar a pagar e você desaparecer com o dinheiro dela, ou não dar suporte para ela, ou parar de dar lance para ela, ou não ajudar no processo de faturamento. Quando você consome um negócio de 500 mil, de 1 milhão de reais, que é o que ela está fazendo em um consórcio, de forma 100% online, você precisa sentir confiança, ter autoridade e credibilidade. Onde que a pessoa tem autoridade e credibilidade? No digital. Então, é imprescindível que ele se posicione na rede social. E não é aquele negocinho de rede social de ter um bando de imagem, de banco de imagem. Por quê? Porque golpista que não mostra a cara. É verdade. Quem não tem medo mostra a Mostra cara. a cara. Bota a cara a tapa. Acertou em cheio, Então, perdão. assim, cara, se você tá lá mostrando o seu rosto, mostrando a sua família, postando a foto com o seu marido, com o seu cachorro, mostrando a sua vida, quem você é, você passa confiança e pessoas compram pessoas. Então, o que eu vejo de grande erro é a pessoa, ela quer vender bem, aí chega lá, não tem nem rede social, ou tem uma rede social fechada, não tem uma rede social profissional, não tem um LinkedIn bem estruturado. Na hora que joga a empresa da pessoa lá no Google Meu Negócio, que é aquele negócio que você joga lá no Google e aparece os restaurantezinhos com aquelas estrelinhas, a pessoa vai lá e não existe. Ué, mas e se eu precisar bater na porta de alguém? Onde é que eu vou encontrar essa pessoa? Então, o consórcio digital, a nova era do mercado, precisa de autoridade e credibilidade. Então, juntando com isso que vocês falaram, eu acho que, cara, a gente tem aqui uma boa receita de bolo para quem quer ter sucesso, né, Tação? Total, com certeza. E turma, se eu posso fortalecer algo para vocês, em meio a tudo que nós falamos, sempre pensem aquilo que nós podemos construir. Rafa, eu olho para você e eu falo, você pode construir os 30 milhões. Eu tenho certeza para isso. Mas eu não acho que isso é só sobre a Rafa, sabe? Isso é sobre todo mundo que desejar. E turma, se é possível para nós, na Referência Capital, vendermos 70 milhões, eu quero dizer para vocês que para vocês também é possível. Para vocês também é possível. É verdade. Depende muito mais das tarefas que vocês vão escolher fazer. E aí talvez você fale, mas Tasso, eu não sei quais são as tarefas. E eu quero te dizer, nós estamos aqui para te ajudar. E é assim que o Consórcio Club nasceu. Através do desejo do coração do Pedro, do meu, do da Rafa, do Danilo, de compartilhar e transbordar com vocês e nós podermos crescer mais ainda. Porque meu pai sempre me dizia que quem compartilha, cresce. Porque aqueles que mais compartilham são aqueles que mais recebem. Como já dizia na Bíblia, né? Quem mais dá é quem mais recebe também. Então nós estamos aqui para compartilhar e vocês podem contar comigo sempre para fazer isso. Legal, cara, isso que você falou para mim uma das coisas que eu vejo, assim, sabe, que foi uma das coisas que mais marcaram a minha vida, é que você começa a empreender, você começa a ter resultado, depois você começa a ganhar dinheiro e até aquele determinado momento aquilo ali vai te preenchendo. Só que depois você começa a chegar num estágio que o que te preenche, o que te faz feliz é transbordar na vida das pessoas. Total. É transformar o mundo no melhor lugar. As pessoas não nasceram aqui para nascer, ir para a faculdade, ganhar dinheiro e morrer. As pessoas nasceram para transformar o mundo em um lugar melhor, para transbordar, para fazer com que as pessoas ao seu redor prosperem. E quando você experimenta essa dose de emoção de transbordar na vida das pessoas, que é o que eu faço dando aula, que é uma das coisas que eu mais amo de fazer, que é transbordando, que é vendo as pessoas prosperando com o que a gente ensina, que é parando o nosso tempo para vir aqui para gravar um podcast para gerar uma microtransformação na vida da pessoa. Isso é o que preenche. Total. Então eu acho que quando a gente decide montar esse movimento do Consórcio Club, né, o coração de nós quatro queimando e falando: a gente já é a maior operação de consórcio digital, a gente já tem uma puta estrutura, a gente está crescendo absurdamente, ano que vem a gente vai romper os 100 milhões mensal. Tá, financeiramente isso é maravilhoso.
Mas e além disso? O que a gente pode fazer? E aí a gente vem para gerar um maior movimento no mercado de consórcio, a maior transformação de vidas em massa, fazendo pessoas se conectarem, assim como a Rafa falou, andando perto das 5 pessoas mais fortes que você, aonde a gente vai trazer digitalização, inteligência artificial, tecnologia, aonde a gente vai trazer comunidade, senso de pertencimento, pessoas trocando ideia com pessoas. O vendedor de consórcio que chega em casa, aí eu chego em casa à noite e vou falar com a minha esposa. Não, porque o lance tal, ela... Não estou entendendo nada. E eu converso com quem? Com o Consórcio Club você tem pessoas para conversar, né, Rafinha? Legal. É muito legal essa questão da comunidade. Porque realmente as pessoas elas querem fazer parte de algo, né? De pertencer realmente ali. E quando o Pedro ele me falou dessa ideia, eu falei, gente, incrível, sensacional. Eu realmente fiquei muito empolgada, estou muito empolgada. Porque o Consórcio Club, ele é muito além do que só... cursos vêm... Não é isso. É realmente ajudar o outro. É aquilo que você tem de melhor, você conseguir auxiliar uma outra pessoa e assim a gente vai construir isso juntos. Então, o Pedro, quando ele começou a fazer ali as mentorias dele, na época eu até conversei com ele, eu falei assim, Pedro, mas vamos lá, estamos abrindo toda a nossa operação para as pessoas, né, e tudo mais. E aí, até com minha mentalidade um pouco de escassez na época, isso não pode ser prejudicial pra gente, no sentido lá pro futuro e tudo mais. E ele falou assim, Rafa, tem espaço para todo mundo. Então, nós estamos aqui para transbordar na vida das pessoas. Quando ele falou isso, eu falei, ok, entendi, faz total sentido, ok, não tá mais aqui quem falou. E eu tomei isso para mim. Então, quando às vezes vem assim, mas se eu falar isso aqui, se eu ensinar essa minha técnica, essa pessoa vai vender... Não, eu tenho que ensinar mesmo para que ela venda bem, para que mais pessoas tenham acesso a esse produto, para que mais famílias sejam alcançadas. Porque eu, sozinha, não vou conseguir alcançar todo mundo. Então, realmente, nós temos que ter aí esse movimento, essa força, para que o máximo de pessoas a gente possa alcançar. Legal. E o Consórcio Club, ele realmente veio, assim, com essa ideia de sermos uma comunidade para nos ajudarmos uns aos outros, crescermos juntos e, principalmente, transbordar na vida das pessoas. Isso é muito bom. E, Rafinha, eu vou te falar uma coisa que eu acredito que, para quem está assistindo isso, pode estar pensando, poxa, mas é muito diferente, ainda está muito longe. Está muito longe do que eu sou. Essa galera aí já começou grande já. Essa galera aí já teve todos os meios necessários para fazer o que aconteceu. E uma coisa que eu falo da minha experiência com o nosso trabalho, e tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui o tempo todo, que é, cara, quais são as pessoas que estão te ajudando a crescer? Ninguém aqui começou de cima, não. Total. Ninguém aqui começou de cima, não. Eu acredito que essa é a grande diferença nossa do que a gente está expondo aqui para o restante do mercado e vários outros produtos. Uma coisa é o Instagram, outra coisa é o que a gente já viveu para chegar até aqui. E vocês vão ver ao longo dos episódios, ao longo de todo esse processo, quem são essas pessoas que estão aqui, o que elas já passaram. E ninguém aqui começou de cima. Ninguém aqui começou de cima. Galera, inclusive, se vocês estão gostando aí, curtam aí, compartilhem, mandem para todo mundo que vocês conhecem do mercado de consórcio, que hoje a gente nem começou, hoje é só um bate-bolinha ali pra gente explicar o que é o projeto. Os nossos próximos episódios vão ser top, top, top. A gente vai estar trazendo vários e vários convidados de mercado, os maiores players. Então, imagina a pessoa poder entender como que os maiores players do mercado se tornaram os maiores players do mercado. Exatamente. Quais são os insights, o que eles fizeram, o passo a passo. Tem coisa que antecipa mais o teu caminho, que encurta mais o teu caminho do que aprender com quem já fez. Hoje no mercado, você pode aprender com quem já fez, mas são pessoas que às vezes estão muito distantes. Então você vai aprender com o Flávio Augusto, que virou bilionário, com o Primo Rico, com essa galera. Aqui não. Aqui no Consórcio Club, você vai poder aprender com aquela pessoa normalzinha igual você, do mercado de consórcio, que era vendedor de seguro, que era corretor, que nunca tinha vendido, que começou do zero, que batia de porta em porta e que cresceu e que começou a vender 20, 30, 50, 100 milhões por mês. Então, nessa comunidade vão ser pessoas que estão começando aprendendo com os maiores, pessoas que estão há 10 anos no mercado se renovando, pessoas que não entendem nada do produto, aprendendo, se apaixonando e transbordando na vida de milhares de pessoas, né, Tação? Total. Eu vou falar para vocês que o mercado de consórcio é apaixonante, né, cara? Total. Você vê o seu cliente cada vez mais crescendo, evoluindo, ganhando mais dinheiro e o tempo todo você consegue ter a oportunidade de estar do lado dele. Então, é muito gostoso falar sobre esse assunto para mim, sabe, Pedrão? Muito gostoso. Posso te fazer uma pergunta? Com certeza. Você acha que o consórcio um dia vai substituir o financiamento?
Veio essa pergunta meio polêmica na minha cabeça. É interessante essa pergunta. Eu acredito que a gente tem que pensar nos perfis de consumo. Tá. Então, eu poderia sim te dar uma resposta agora bem legal e falar assim, sim, vai substituir. Eu vou te dizer que existe o perfil de consumo. O consórcio hoje, ele vai funcionar tanto para moradia quanto para investimento, sempre. Assim como o financiamento, que é um produto já validado há muito tempo, vai continuar existindo. A grande diferença é que o Brasil, ele vive uma camada de variação de taxa de juros muito alta. Então, hoje, você tem um cenário para o consórcio muito favorável. E é por isso que o consórcio está crescendo a doidado. Porque a gente tem uma taxa de juros de quanto, turma? 15% ao ano. 15% ao ano. Enquanto o consórcio está com uma taxa média ali de quanto? 1,67%. 1,5%. 1,5%, depende da administradora. Mas o fato é, o que é melhor, 15% ou 1,5%? Eu prefiro 15%, eu acho. Se for para eu investir o dinheiro. Faz assim, você me passa os 3,5%, eu fico com 1,5%. Acho justo. Então, o cenário para o consórcio, ele é muito favorável hoje. Ele vai deixar de ser algum dia? Na minha opinião, não. Por quê? Porque a gente nunca teve um cenário no Brasil, nos últimos 20 anos, que a taxa de juros ficou abaixo de 3%. Então, o consórcio sempre vai estar crescendo. A única diferença é o perfil de consumo. Total, cara, concordo completamente com o que você disse. Porque veio essa pergunta meio maluca na minha cabeça, e aí, que a minha cabeça funciona igual, assim, uma loucura, né? Eu tô falando aqui, tô pensando aqui, opa. Então, ouvindo você falar, qual que é a minha opinião a respeito disso? Eu acho que, cara, são produtos para perfis de pessoas diferentes. Exato. Sempre vai ter o perfil da pessoa que é imediatista, que está disposta a pagar mais juros e quer aquilo agora. Eu chamo de criança mimada. Aquela criança mimada que fala, mãe, eu quero agora. Essa pessoa sempre vai existir. Sim. E tem aquela pessoa que tem mais inteligência emocional, que tem mais inteligência financeira, que fala, mãe, eu posso esperar para pegar amanhã. Só que eu vou pegar 2 vezes mais, 3 vezes mais. Então, sempre vai ter aquela pessoa que vai querer agora imediatamente. E sempre vai ter aquela pessoa que pensa de forma estruturada, que pensa no futuro, que pensa no crescimento, que pensa no financeiro. Então, eu acho que são produtos que eles não competem. Apesar de muitas vezes a pessoa falar, eu vou investir em tal, ou em A ou em B, em financiamento ou em consórcio. Só que investir em financiamento ou consórcio, basicamente, é você falar, eu vou investir de forma burra ou inteligente. Eu vou investir com pressa ou com estruturação. Planejamento. Com planejamento ou com emoção. Então, eu acho que nunca vai, mas eu acho que as pessoas, antes do digital, antes dessa globalização do mundo que vive de informações, de redes sociais, as pessoas não tinham o conhecimento para tomar boas decisões. Sim. Hoje em dia, elas têm o conhecimento. Por isso que o financiamento cai e o consórcio cresce. Mas esse financiamento, ele sempre vai continuar. A diferença é o perfil de pessoas. O que você acha, Rafinha, disso? Não, eu concordo total com vocês. E sabe uma coisa que eu sempre falo muito nos meus atendimentos com os meus clientes? Eu não acho que existe um melhor do que o outro nesse sentido. Até porque hoje um dos meus imóveis, inclusive, é financiado. Mas na época fez total sentido para mim. A taxa estava ok, era o que eu tinha ali, né, no momento. Não conhecia o consórcio, então tá tudo bem. Mas eu já tenho um consórcio para substituir essa dívida, né, fazer ali como interveniente quitante. Então, eu nunca falo que o financiamento, ele é horrível. Ai, não. Até porque, como a gente colocou, vão ter perfis de clientes que vão preferir ele. Mas sempre traga um plano B. Olha, beleza, se a gente precisar ir pelo financiamento aqui então, vamos já ter então aqui o consórcio para que quando contempla a gente quite essa outra dívida aqui, para que você realmente possa valorizar cada vez mais o seu dinheiro. Mas eu acredito, pelo movimento que a gente tem observado bastante no mercado, o consórcio, gente, ele está só no início. Por quê? Como eu trouxe esse exemplo do rapaz, né, que trabalha na parte imobiliária e achando o consórcio como uma coisa... Então, ainda tem muito a ser trabalhado, muito a ser explorado. E ele realmente é um produto que, quando a pessoa ela entende que dá para a gente organizar, dá para planejar, a gente consegue trabalhar.
Então, eu não sei quando vai contemplar e tudo mais. Ok, vamos estruturar. Quando que você quer ter esse crédito? É daqui 1 ano, 6 meses? Então, beleza, vamos participar aqui das modalidades. Em paralelo, o seu compromisso é organizar e guardar um dinheiro para que daqui 6 meses, 1 ano, a gente tenha o recurso, dê o lance e compre. Então, o consórcio, gente, ele é muito mais questão de planejamento, organização, do que sorte. É porque quando a gente fala consórcio, já vem assim, é só sorteio, é isso, é aquilo. E aí, realmente, esse é o nosso papel. Tirar essa venda das pessoas, esse entendimento de que consórcio é sorte. Não é sorte. É planejamento. E outra coisa que eu sempre falo, gente, o tempo ele vai passar de qualquer forma. A pessoa ela fazendo consórcio ou ela não fazendo, vai passar. Eu tô assustada que nós já estamos em novembro. Esse ano ele voou. Simplesmente Eu já tô voou. querendo comprar um consórcio seu, viu? Esse pitch aí tá forte. Esse pitch aí tá forte. O tempo, ele passa de qualquer forma. Fazendo consórcio, não fazendo consórcio. Eu, particularmente, um dos meus consórcios... Eu gosto muito quando eu entro nos meus consórcios, que eu olho lá, valores pagos. Porque eu sei que aquele dinheiro que eu tô pagando, ele tá tendo um destino. E isso é muito importante. Porque você vê para onde tá indo. Tem cliente meu que fala, Rafa, eu não tenho pressa. Eu pago meu consórcio porque eu sei que é tipo uma poupança forçada. Pelo menos eu não tô gastando com uma bolsa, eu não tô gastando com alguma outra coisa. Um compromisso. Então, é muito, muito importante mesmo a gente... não ter que falar que um produto é melhor do que o outro, mas sim trabalhar perfis de clientes, cada um tem um perfil, e sempre trazer a solução para ele. E dependendo, claro, também se a pessoa vai conseguir um financiamento, por exemplo, porque hoje o que mais dificulta o financiamento não é nem a boa vontade da pessoa querer. Conseguir aprovar. Conseguir aprovar. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Então, assim, beleza, então vou esperar a situação do país melhorar, as taxas de juros diminuir, para então fazer o financiamento. Não, vamos começar o consórcio, vamos estruturar. Até porque se você está indo para um financiamento, você tem valor de entrada. Nenhum banco financia 100%. Então, nós podemos usar esse valor de entrada que você tem para contemplar um crédito. Exato. Sabe? E é assim, né, cara? Se a pessoa não consegue aprovar o financiamento, aí a gente leva ela pro consórcio e ela fala... Não, acho que eu não vou fechar o consórcio, não. Eu vou ficar juntando até comprar meu imóvel à vista. Meu Deus! Né? Eu, até no outro podcast que a gente tava, eu gosto muito dessa história aqui, cara. O meu avô, ele era apaixonado por jogar na loteria. Ele jogava na loteria toda semana ele não perdia. Aí o meu tio um dia chegou pra ele e falou assim, pai, você joga 20 anos na loteria, você nunca ganhou R$1. Se você tivesse pegado o dinheiro durante esses 20 anos e guardado, hoje você já andaria de Ferrari. Aí ele falou, você não anda de Ferrari? E não joga na loteria? Você anda de Ferrari? Não anda. Então, assim, o que isso diz? Cara, a pessoa fala, não, se eu não fizesse isso, eu vou guardar o dinheiro. Depois de 20 anos passou e você não guardou. Você nem jogou na loteria, nem tem a Ferrari com dinheiro guardado. Então, assim, esse é o negócio. A pessoa fala, não vou fazer o consórcio, eu vou guardar o dinheiro. Ela não tem consciência e capacidade de guardar o dinheiro e aí ela fica sem um consórcio. E sem o dinheiro. Pedrão, isso cara, o que você tá falando aí é totalmente a realidade. O brasileiro ele não investe e, de verdade, não é necessariamente por conta de falta de educação financeira, especificamente. Muitas vezes, o problema é que tomar a ação de investir, ela é muito difícil. Juntar dinheiro é a parte mais complicada, é a parte mais difícil, porque sempre acontece uma emergência, sempre vai acontecer. E se você não tiver destino claro e um compromisso claro, aquele dinheiro vai embora. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Já anota o pitch aí que essa frase aqui é muito boa. O seu sonho, sem planejamento, pode sim virar um pesadelo. Forte, hein? Pronto. Forte. Já anota o pitch aí para vocês utilizarem. Por quê? Quando a gente está falando de todos os meses você ir lá, ter o seu compromisso, investir, esse é um princípio básico do investimento. Né? Tanto a diversificação quanto a disciplina de estar lá investindo. Isso é que é o mais importante. E o consórcio traz isso de uma forma, inclusive, que facilita para muita gente ter aquele compromisso, um boleto. O cara brasileiro adora boleto. Adora boleto. Minha mulher também adora um boleto. Isso ajuda todo dia me dá uns 10. Isso ajuda muito. É um caminho mais fácil para a pessoa poder ir lá e iniciar o sonho dela. Sim. Fazer acontecer de verdade. Porque, muitas vezes, a gente fica lá pensando, poxa, lá na frente eu vou ter, lá na frente eu vou comprar, lá na frente vou juntar o dinheiro para poder fazer o financiamento. Irmão, se você quiser o dinheiro para você fazer um financiamento, vai demorar uns 6 anos só para você pagar a entrada, se você pagar o mesmo valor da parcela. E complementando uma coisa que eu acho, é justamente a gente também trabalhar e auxiliar o nosso cliente na mentalidade dele. Isso eu aprendi muito com o Pedro. Tem clientes que o perfil é consumidor,
e tem clientes que o perfil é investidor. Então, muitas vezes, o cliente ele vem com aquele perfil mais para consumo mesmo. Só que por que ele vem com aquele perfil? Porque ele não conhece a forma de fazer o investimento. Então, hoje, nas nossas apresentações, todas elas são construídas de uma maneira de criar uma consciência de que aquela pessoa ela pode ir muito além. Sim. Porque ela não sabe que ela pode, daqui 10, 15 anos, ter 5, 10 imóveis quitados, trazendo uma baita renda passiva para o futuro dela, para ela não ter que depender de aposentadoria de governo, para ela não ter que depender de seu ninguém, digamos assim. Exatamente. E isso faz muita diferença. Então, eu sempre trago, mesmo quando vem aquele cliente que, eu penso só em ter a minha casa, ou ter só o meu único imóvel, beleza, mas eu vou te apresentar algo aqui que não é somente para agora, é para o seu futuro. E aí eu venho trabalhando essa mentalidade de que ele pode investir. Porque às vezes, né, quando a gente fala que é uma pessoa investidora, é aquele negócio, a pessoa ela acha, isso aí é impossível para mim. Não, não é impossível. Todos nós temos capacidade e podemos ser investidores. Então, quando a gente torna isso mais acessível, o conhecimento, e começa a trabalhar a consciência da pessoa de que ela também pode investir, pagando ali a parcela dela de consórcio todos os meses, isso para mim é divisor de águas, assim. Total, total. Galerinha, pra gente finalizando o nosso primeiro episódio aqui, eu queria que cada um de vocês, e eu também vou deixar um recado pra galera. Primeiro eu queria ouvir a opinião do Danilão. Danilão, pro vendedor de consórcio que tá em casa, que tá começando agora, que não tem nenhuma experiência, dá um conselho pra ele que tá iniciando agora. Pessoas. Fique próximo das pessoas que vão te levar ao próximo passo. Boa. Não existe outro conselho melhor do que esse. Por quê? Encurtar o caminho. Encurta o caminho. Se você for pesquisar hoje na internet como vender consórcio, primeiro que vai muitas vezes aparecer a gente, em primeiro lugar, mas muitas vezes o excesso de informação atrapalha. Na internet tem muita coisa boa, mas também tem muito lixo também. Então, você está próximo das pessoas certas, no lugar certo, vai te levar ao próximo passo. Total. É a principal coisa. Total. Tação, você que veio do mercado de seguros. Tem muita gente que, cara é corretor de seguros, aí ele fala, esse produtinho consórcio aqui é legal, como é que eu começo a vender consórcio agora e tal? E ele não sabe, ele fica perdido. Tação veio do mercado de seguros, de plano de saúde, era um vendedorzão top, depois veio para o mercado de consórcio, meu sócio, toca operação, o cara é genial. Qual conselho você dá para o corretor de seguros que quer vender consórcio? Ótima pergunta. Você é corretor de seguros, você já está vendendo plano de saúde para o seu cliente. Deixa eu te falar uma coisa, todo mundo tem algumas necessidades, e entre elas é ganhar dinheiro e ter saúde. Mas muitas vezes, sem dinheiro, você fica sem saúde. Então, com consórcio, você consegue gerar para ele renda suficiente para fazer com que o plano dele de saúde seja autopago sozinho. E não só isso, ele ainda tenha mais dinheiro no mês a mês para poder fazer aquilo que ele desejar. E aquele plano de saúde que ele está contratando hoje, que não é o melhor, pode se tornar, porque ele tomou uma boa decisão com você e graças a você. E o consórcio ainda pode se tornar um seguro de vida. Exatamente. Os consórcios têm seguro de vida, então muita gente às vezes vende seguro de vida, por que você não vende um consórcio? Porque o seguro de vida ele vai receber quando ele morreu, o consórcio ele pode receber antes e se ele tiver algum problema, ele ainda recebe o seguro do consórcio. Então, galera, dica top. Rafinha, quero um conselho agora para as mulheres do mercado de consórcio que estão começando agora, que estão fazendo migração de carreira, entrando igual você fez, era de outra carreira, começou. Qual conselho você dá para as meninas, para as mulheres que estão entrando nesse mercado? É um mercado top? Qual é o melhor caminho que você recomenda para elas? Gente, principalmente, como o Danilo colocou, tá envolvido com pessoas, mas nós, mulheres, naturalmente já passamos um pouco mais de confiança. Né? Pelo menos é o que eu percebo bastante, assim, lá na empresa, né? As mulheres performam muito bem. Então, é uma área de vendas, de consultoria, que só por já sermos quem nós somos, pela nossa essência, já faz com que a gente realmente tenha aí um resultado bem bacana. Então, se você tem interesse em realmente poder trabalhar mais isso, ter outros resultados, porque o consórcio mudou a minha vida, financeiramente falando, né? Trabalhar com esse produto. É uma coisa bem bacana nesse sentido e contem comigo para
auxiliar e poder conduzir aí também, trazer dicas. Rainha dos consórcios. Rainha do Vai pegar, já pegou. Galera, e a minha dica pra você que é corretor de seguros, que é corretor de imóveis, que é mulher que tá começando no mercado de consórcios, pra você que é home, acompanhe o Consórcio Club. Legal. Aqui é o começo de um ecossistema, de uma comunidade, de uma estrutura que nós vamos montar. Então nós vamos ter os canais Instagram, você vai ter conteúdo sempre, você vai ter o podcast onde você vai poder acessar, você vai ter cursos online, cursos presenciais, comunidades, encontros em hotéis, eventos com vários profissionais do mercado de consórcio, aulas e treinamentos com os maiores, não é somente com nós 4, são com os maiores players do mercado te ensinando. Então aqui é o seu lugar que quer prosperar no mercado de consórcio. Se você já vende há 10 anos e quer ir para o mercado digital, se você nunca vendeu, se você trabalha de casa, se você está entrando no mercado como um corretor de seguros, como um corretor de imóveis, ou se você está começando a sua profissão, o Consórcio Club é o seu lugar. Quando a gente idealizou esse projeto, a gente falou, nós iremos construir o maior movimento do mercado de consórcio. Nós iremos transformar a vida de milhares e milhares de pessoas no mercado de consórcio. Então, aqui é o start, esta mesa, neste dia, neste podcast, está oficialmente aberto o Consórcio Club. A partir de hoje começa a nova era do mercado de consórcio. Vamos!